A Bíblia nos diz, no livro de Números, capítulos 22, 23, 24 e 25, a respeito de uma determinada história que aconteceu com o povo de Israel. Dois personagens se destacam, Balaão e Balaque. Balaque havia ficado com medo, com temor, devido a Israel estar se aproximando de suas terras. E devido à fama que Israel acabou conquistando naquela época, Balaque ficou com medo e mandou contratar um certo profeta chamado Balaão. Para quê? Para amaldiçoar o povo. No entanto, quando Balaão se desloca da sua casa até o encontro de Balaque, nesse caminho, nesse intermédio, aparece o anjo do Senhor advertindo a Balaão para que não amaldiçoasse o povo. Ao chegar Balaão na presença de Balaque, e ali levado a uma certa posição que pudesse observar todo o povo de Israel, começou a proferir palavras, mas em vez de amaldiçoar, saíram bênçãos. E por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo e não conseguiu. Balaque ficou extremamente zangado e enfurecido com Balaão, mas Balaão não poderia o fazer porque já havia sido advertido pelo Senhor. Mas Balaão deu uma sugestão a Balaque: olha, você pode fazer alguma coisa, o que? Faz o povo pecar, faz o povo errar, engana o povo, e assim eles irão errar, pecar contra o Senhor, e vai se abrir uma brecha, uma lacuna, e eles vão ser destruídos. Me faz lembrar no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o seguinte: olha que Pedro fala: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Quer dizer, ele quer só uma lacuna, uma brecha, um espaço para ali ele entrar e fazer a destruição. E Israel cometeu esse erro. Caíram nessa situação e acabaram sendo ali sofrendo porque pecaram contra o Senhor, e Balaque veio e ocasionou tudo isso aí. A Bíblia também fala, no livro de Apocalipse, na carta escrita à igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 14, a respeito da doutrina de Balaão. Diz o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ou seja, o povo ia bem, ganhando e vencendo as batalhas. Só começou a perder quando algo se introduziu de errado no meio deles. E da mesma forma hoje não é diferente. De certa forma, o aprisco do Senhor, o seu rebanho tem sofrido, porque muitas situações, muitos fatos, muitas doutrinas têm se entrado no meio do povo de Deus com uma suposta capa de que foi Deus que mandou ou Deus que ordenou. E ali o povo tem sido levado a uma certa situação e está sendo destruído por esta enganação. O Senhor já havia advertido também Jeremias na sua época. Olha o que ele fala em Jeremias capítulo 23, versículo 31. O Senhor diz o seguinte: eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Deus não mandou, mas acaba introduzindo certos conceitos no meio do povo, e o povo acaba sendo destruído devido a isso aí. Temos que ter cuidado, temos que ter cautela para saber o que está sendo ensinado, que está entrando no meio do povo. Pois a Bíblia diz até em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: e não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Então, olhe para a palavra, olhe para as Escrituras, olhe para o Senhor e observe se está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. O Senhor nos diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.